Eu queria hoje pensar um pouquinho com os irmãos sobre isso. Por que tem tanta gente descontente no mundo? E quando eu falo do mundo, nós estamos neste mundo também, amém? Porque Jesus fala do sistema, do mundo, mas Jesus fala que nós saímos do sistema, mas ainda permanecemos no mundo. E ele diz: Pai, eu não rogo que o Senhor os tire do mundo, mas que os livre do mal. E um dos males que existe no mundo, ou alguns dos males que existem no mundo hoje, é a depressão, a ansiedade, a angústia, a falta de contentamento. Quantos cristãos não têm vivido uma vida de alegria? E a Bíblia diz em Gálatas que a alegria é um dos aspectos do fruto do Espírito Santo. Deixa eu te perguntar, você é alegre? Você é contente? Quanto tempo faz que você não se sente realmente feliz? E você não para se questionar? Porque se isso está acontecendo com você, está faltando você ser cheio do Espírito Santo. Talvez você está colocando a sua alegria em coisas que podem vir a acontecer na sua vida. E é por isso que você está descontente. Você está atrelando a alegria, o contentamento a coisas que podem vir a acontecer. E se elas não acontecem, a Bíblia diz que a esperança adiada enfraquece o coração, entristece o coração. E por que há tanta expectativa que não se concretiza na vida de um crente? Porque a expectativa desse crente está totalmente desalinhada com aquilo que Deus tem para a vida dele. Toda vez que a minha expectativa passar a ser focada em coisas e não em Deus, eu corro um grande risco de começar a sofrer frustrações. E à medida que as frustrações aumentam, o descontentamento entra no meu coração. E eu começo a ser uma pessoa angustiada, ansiosa, depressiva e por aí vai. Amém? É sobre isso que nós queremos falar nessa manhã. Filipenses capítulo 4, versículos dos 10 até o 13. Nós vamos ler um texto da palavra de Deus. Paulo, ele ensinou em Tessalonicenses, e depois nós vamos falar sobre esse versículo, no capítulo 5, versículo 18, que nós devemos dar graças, sermos gratos. Dar graça é ser agradecido em todas as coisas, entendendo que todas as coisas é a vontade de Deus para as nossas vidas em Cristo Jesus. Eu sou grato por todas as coisas, porque entendi que essas coisas que estão acontecendo na minha vida é a vontade de Deus, e isso gera gratidão. Uma pessoa grata é uma pessoa que está contente. E à medida que a ingratidão entra, é porque o descontentamento está morando aqui dentro. Você é uma pessoa grata ou uma pessoa ingrata? Você abre a boca mais para agradecer ou mais para reclamar? Eu estou começando bem leve, porque a Bíblia te ensina a não reclamar nunca. Ela ensina a não murmurar nunca. Quando Deus usou Moisés para falar com o povo de Israel, a geração nova, a geração que ia entrar em Canaã, a geração que ia entrar na terra prometida, ele começou a chamar a atenção deles para o erro que os pais deles haviam cometido. E entre a lista de erros estava: murmurastes nas vossas tendas. Ou seja, dentro de casa, as famílias reclamavam entre si das coisas. Deus estava derramando maná, Deus estava colocando uma coluna de fogo à noite para aquecer, Deus estava mandando uma nuvem de dia para proteger do sol, mas lá dentro de casa o casal se reunia e começava a reclamar de Deus, do líder, da nação, porque eles não estavam mais no Egito, porque as coisas estavam dando errada, porque as coisas não aconteciam. Ingratidão, murmuração. Será que isso tem feito parte da tua vida? Porque se está fazendo parte da tua vida, talvez esse seja o motivo. Preste atenção aqui, talvez esse seja o motivo de tudo estar fechado na tua vida. Porque você não é uma pessoa grata, agradecida. Você está esperando acontecer coisas para se tornar grato. Mas a Bíblia diz que nós somos gratos. E porque somos gratos, as coisas acontecem. O caminho é inverso. E você tem esperado as coisas acontecerem para começar a servir a Deus. Eu sirvo a Deus e então as coisas acontecem. E ainda que elas não aconteçam, eu continuarei servindo a Deus. Porque eu não sirvo a Deus para receber nada. Eu sirvo porque eu já recebi o que era mais precioso que um homem pode receber, que é a salvação em Cristo Jesus. Colossenses capítulo 4, versículos 10 até o 13 diz assim. Paulo está falando:
O apóstolo que viajou o mundo está preso agora. E ele está escrevendo uma carta. Antes de eu ler, deixa eu só dar o pano de fundo. Paulo viajou o mundo pregando o evangelho, sofrendo porque pregava o evangelho, porque até então ele era uma pessoa muito querida pela sociedade e tinha muito conforto dado pela religião a qual ele fazia parte. Mas quando ele abraça o evangelho, começa a percorrer o mundo pregando o evangelho, ele começa a ser perseguido. Ele foi açoitado, ele foi perseguido, ele foi apedrejado a ponto de ser tido como morto. E depois continua pregando o evangelho, e agora ele, depois de tudo isso, Paulo está preso. E preso ele está escrevendo uma carta para uma das igrejas que ele plantou. E preso, depois de tudo isso, e abandonado e sozinho, ele escreve o que nós vamos ler agora. Alegro-me, 4:10, Filipenses, alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Repitam, por favor. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Esse texto, esse último versículo, Filipenses 4:13, você já viu na rabeira do caminhão? Você já colou no adesivo do carro, ou já viu colado no adesivo de carro? Você já viu uma parede pintada com ele? Você já viu um monte de gente tirando foto com o dedinho na boca e escrevendo embaixo esse texto e colocando no Facebook? Não é? Quem já viu isso? A pessoa se produz, põe esse dedinho do lado esquerdo da boca, tira a selfie e escreve embaixo: tudo posso naquele que me fortalece. Totalmente contextualizado, mas amém. Como disse Paulo, importa que a palavra seja pregada. Mas, queridos, nós temos um problema muito sério com a Bíblia. As pessoas pegam um versículo da Bíblia, arrancam ele como se ele existisse sozinho. Por que a Bíblia está separada por capítulos, versículos? Para quando eu quiser ler com você, eu saber onde está. Eu te dou um endereço, você chega lá. Agora imagina se eu chego aqui e falo: eu quero ler um trecho da carta de Filipenses, e aí eu falo: procurem aí. Ou eu leio e falo: na sua casa você lê. Você ia ter que ler o livro todinho para achar o pequeno trecho que eu li. Então, os homens que nos traduziram a Bíblia e que fizeram a organização da Bíblia, separou por capítulo e versículo para eu saber aonde eu chego. Mas eu devo saber e lembrar que aquilo não é uma palavra isolada, ela faz parte de um texto. E eu não posso pegar esse versículo, arrancar ele desse texto e fazer dele uma verdade fora daquilo que vem antes e daquilo que vem depois. Os mais antigos tinham um ditado que não deveria nunca ter se perdido: texto fora de contexto é pretexto para a heresia. Quando eu pego um texto, arranco do contexto, eu posso ter um pretexto para criar uma heresia. O que é heresia? É eu pegar alguma coisa que Deus disse, distorcer ela e criar uma mentira em cima de uma verdade. E as pessoas gostam muito de arrancar esse versículo da onde ele está. Nós pegamos e falamos: não, tudo eu posso naquele que me fortalece. Deus vai me dar um carro bom. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Deus vai me dar uma casa boa. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Deus vai derrubar aquele rapaz que está falando mal de mim lá no meu trabalho. Mas não é isso que Paulo estava dizendo aqui. O que Paulo estava dizendo aqui era o seguinte: olha, eu te agradeço. O que aconteceu? Paulo recebeu uma oferta da igreja de Filipos. Durante muito tempo eles mandavam ofertas, mas por algum tempo eles deixaram de mandar. Talvez porque não tinha ninguém indo até onde Paulo estava indo. Naquela época não tinha Pix, não tinha conta, não tinha que levar na mão. Talvez porque por outras circunstâncias eles não mandaram oferta por um tempo a Paulo. Então Paulo, no final da carta, está agradecendo pela oferta que ele acabou de receber. Mas ele diz o seguinte: olha, eu sou grato, eu estou alegre no Senhor pelo que vocês me mandaram,
Mas ainda que vocês não me mandassem, não ia mudar nada, eu ia continuar amando vocês, e Deus tem suprido as minhas necessidades. E quando eu digo suprindo as minhas necessidades, é Paulo que está dizendo aqui, é Paulo que está falando aqui, é necessidade mesmo, porque eu aprendi a ter fartura e não ter nada, eu aprendi a ter abundância, e eu aprendi a passar fome. Diga assim: Paulo passou fome. Porque Paulo passou fome. Paulo passou fome, pregando o evangelho. Ele passou fome. Nudez e espada, perigos de morte. E ele disse: eu aprendi a conviver com tudo isso, e aprendi o segredo de estar contente mesmo passando fome. Eu aprendi o segredo de estar contente mesmo quando eu não tinha o que vestir. Eu aprendi o segredo de estar contente mesmo quando eu fui perseguido. Eu aprendi o segredo de estar contente mesmo quando eu fui apedrejado. Eu aprendi o segredo de estar contente mesmo agora que eu estou preso aqui neste lugar isolado, simplesmente pelo fato que eu pregava o evangelho. Mas eu aprendi o segredo de estar contente mesmo estando encarcerado. Fala para o teu irmão assim: nem tudo vai dar certo na tua vida. Não é porque você é crente que você vai achando que vai dar certo, que não vai dar. Ô irmão, domingo, dia dos pais, você me chama na igreja para falar que nem tudo vai dar certo na minha vida? Porque essa é a vida. Jesus, ele não prometeu que tudo ia dar certo, ele prometeu que ia estar conosco em todas as situações. E Paulo, quando abraça o evangelho, ele sabia que nem tudo ia dar certo. E em vez de ele querer aprender as chaves, lá vou eu falando das chaves de novo, os códigos para tudo dar certo, ele falou assim: eu vou aprender o segredo de estar contente em toda a situação. Porque tem situação que é inevitável se eu quiser fazer aquilo que Deus quer que eu faça nessa terra. Então ele foi buscar e ele aprendeu o segredo de estar contente. E é claro que em parte nós conhecemos e em parte nós profetizamos, como a Bíblia diz. Mas eu estava pensando sobre esse texto ontem, quando Deus começou a falar no meu coração, e eu quis entender como é que Paulo fala uma coisa dessa, um homem que passou por tudo isso. Mas ele disse: eu estou contente, mesmo que não chegasse a oferta de vocês, eu já estava contente. Eu já estava abastado. Mesmo estando nessa situação que é tão adversa, o contentamento estava dentro de mim. Eu sou grato a Deus, mesmo estando onde eu estou. E eu comecei a olhar para esse texto. A gente poderia olhar para toda a vida de Paulo, nós íamos aprender muitas coisas com ele. Mas dentro desse texto nós começamos a ver algumas coisas. Precisamos entender o que é contentamento. Se você buscar o que é contentamento, na Wikipédia ela vai dizer que é uma expectativa completada, uma sensação de prazer, satisfação e alegria. O dicionário de Strong, que é o que a gente usa, que traz o original das palavras que estão na Bíblia, diz que é suficiente para si mesmo. Aquilo que você tem e é suficiente. Você fala: não preciso de mais nada, já que eu tenho isso aqui. Né? Eu estava pensando em algum texto da Bíblia onde eu via isso aparecer com muita força. E eu lembrei de Jesus falando com a mulher samaritana em João capítulo 4. Os irmãos vão se lembrar que Jesus parou, começou a evangelizar uma mulher. E era a hora do almoço, ou próximo da hora do almoço. Os discípulos foram comprar comida, chegaram com comida e falaram assim: o senhor não vai comer? Ele disse: já comi. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Ele disse isso. Por trás dessa frase está isso: eu até esqueci da hora do almoço. Eu estava tão suficientemente abastado que eu esqueci que eu estava com fome. Mas você já fez uma coisa que é tão gostosa que você esquece de comer? Esquece da vida. Você está com sono, mas você resiste, porque aquilo está te satisfazendo naquele momento. E Jesus estava pregando o evangelho para aquela mulher, e aquilo o satisfazia de uma tal maneira que quando os discípulos chegam e falam assim: está na hora de comer, o senhor não vai almoçar? Ele diz: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Quando você entende qual é a vontade do Pai para a tua vida, irmão, quando você começa a entrar nesse propósito daquilo que Deus tem para a tua vida nessa terra, as coisas, até as mais essenciais, começam a perder o sentido para você. As coisas mais essenciais começam a perder a importância. Você obviamente vai cuidar do seu corpo porque ele é o templo do Espírito Santo, mas o sono já não tem tanto valor assim.
A comida já não tem tanto valor assim. As viagens são boas e eu incentivo, façam viagens, mas elas já não te atraem como te atraíam antes, porque você está satisfeito, você está contente, porque você descobriu e entrou e está vivendo a vontade do Pai para a sua vida. Quando você está vivendo a vontade do Pai, aquilo te preenche, aquilo te dá contentamento. E é por isso que Paulo, mesmo preso, ele diz: eu já aprendi o segredo de estar contente. Mesmo que vocês não me mandassem provisão, mesmo que o dinheiro não chegasse, mesmo que ninguém venha me visitar, eu estou abastado, porque a presença de Deus me preenche e eu estou no centro da vontade do meu Pai. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. E quando nós olhamos para esse texto, nós vamos ver que Paulo, ele não esperava que as circunstâncias conspirassem ao seu favor para daí então ele ficar feliz. Paulo não esperava. O contentamento de Paulo e o contentamento de um cristão não pode depender de que todas as circunstâncias favoreçam a minha alegria. Talvez você diga assim: olha, eu vou evangelizar, e quando você vai sair para evangelizar, o seu carro quebra. E você fala: Senhor, estou indo fazer a tua obra e o meu carro quebrou. Imagine Paulo pregando, e no momento, quando ele chega na cidade, as pessoas começam a adorar e dizer: você é um Deus, você faz milagres. Mas quando ele confronta aquele povo o apedreja. E ele diz: Senhor, eu estou tentando fazer a tua obra e eu estou quase morrendo apedrejado. Não, ele não dependia de tudo dar certo para ele ficar contente. Ele levanta, sacode a poeira, pega o seu companheiro e diz: vamos para a próxima cidade, porque tem mais gente precisando ouvir a palavra do nosso Deus. Ele estava preso e estava pregando para os amigos de cárcere. Ele foi levado cativo e ele pregava para os soldados que o prenderam, porque o contentamento dele não dependia das circunstâncias, dependia somente, tão somente do Senhor. Sabe por que nós vivemos uma vida frustrada? Porque nós estamos esperando não em Deus, esperando que Deus faça aquilo que o nosso coração deseja. E quando não acontece aquilo que o meu coração deseja, a esperança adiada entristece o coração. E eu me revolto com Deus, com a igreja, com os irmãos, com a esposa, com a vida. E passo a ser uma pessoa descontente, porque o investimento que eu fiz não rendeu o que eu esperava. Porque o carro que eu comprei não era o que me falaram que ele era. Porque o emprego para o qual eu me preparei não deu certo. Porque eu sonhei em ter um casamento de um jeito e agora o meu casamento é de outro jeito. Porque eu esperava que o meu filho fosse de uma maneira e o meu filho é de outra maneira. E eu começo a ficar triste, angustiado, descontente. Porque a minha alegria não depende de Deus, depende daquilo que Deus pode ou não me dar. E são expectativas frustradas justamente por isso. Deus quer nos conduzir a um lugar onde o nosso coração se alegre nele e somente nele, independente daquilo que nós tenhamos nas nossas mãos e ao nosso serviço. Nele e somente nele. Paulo, ele aprendeu a sofrer porque ele entendia que ele estava no centro da vontade de Deus. A Bíblia diz em Romanos 8:28, nós sabemos que todas as coisas cooperam juntas, elas conspiram para o bem daqueles que amam a Deus. Não é que tudo vai dar certo, mas quando juntar tudo lá no final, você vai ver que Deus esteve sempre no controle da tua vida. Nós não temos a fé que Deus está no controle quando as coisas começam a dar errado. Nós começamos a questionar, perguntar, brigar, e o contentamento vai saindo e vai indo embora, porque nós queremos respostas às nossas perguntas, mas Deus não nos basta. Paulo, ele disse em Romanos 8:18, eu considero que o nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que ele nos revelará mais tarde. Quer aprender qual é o segredo de Paulo? Ele não olhava para o sofrimento de agora, porque ele estava sempre olhando para a eternidade. Ele não dependia das circunstâncias, ele dependia de Deus e daquilo que de fato importa. As suas expectativas têm sido frustradas, porque você tem colocado expectativa na coisa errada. Começa a colocar expectativa naquilo que não falha, e nada vai roubar a sua alegria, meu irmão. Nada vai roubar a sua alegria. Este é o propósito universal de Deus para todo o sofrimento do cristão. Quem disse isso foi John Piper, um grande pregador do nosso tempo.
Este é o propósito universal de Deus para todo o sofrimento do cristão. Mais contentamento nele e menos satisfação no mundo. Porque todo mundo pergunta, por que o cristão sofre? Esse homem conseguiu sintetizar numa frase só. Deus permite o sofrimento na tua vida, para você comece a depender menos daquilo que o mundo pode te dar de satisfação, e comece a se alegrar totalmente nele e ter contentamento nele. O sofrimento vem para que eu pare de colocar expectativas em coisas que o mundo pode me dar para me satisfazer. Não estou dizendo que é errado você viver essa vida e desfrutar de tudo que essa vida te oferece. E com Deus igual nós agíamos talvez na nossa casa. Que se o pai não dá, a gente faz birra. Se o pai não dá, a gente vira as costas. E o Senhor permite o sofrimento com um propósito. Menos satisfação no mundo e total satisfação e contentamento nele. Deus está tentando te levar para esse caminho. E enquanto você não aprendeu o que Paulo aprendeu, porque contentamento não se recebe, contentamento se aprende. Paulo disse, eu aprendi o segredo do contentamento. Ele não disse, eu recebi o segredo do contentamento. Contentamento se aprende e Deus está tentando te ensinar através do sofrimento. E quando você aprender, você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Porque quando eu me contento nele, a Bíblia diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas que vocês necessitam para a vida, vos serão acrescentadas. Eu não posso depender das circunstâncias para ser feliz, meu irmão, e para ser alegre. Nós cantamos sempre, e talvez você não sabe, mas o que você canta está na Bíblia, em Abacuque capítulo 3, dos versículos 17 até 19. Abacuque é um livro onde o profeta fala com Deus o tempo todo, pedindo para Deus avivar a obra, para Deus trazer um avivamento para aquela nação que está morta, um povo que não olha mais para Deus, e ele está chorando, clamando, pedindo um avivamento para aquela nação. E no capítulo 3 ele faz uma declaração para Deus, Senhor, eu estou pedindo que o Senhor faça uma obra maravilhosa na minha nação, mas se nada der certo, eu quero dizer para o Senhor, eu continuarei me alegrando em Ti. E ele diz o seguinte, porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exaltarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e fará dos meus pés como das servas, e me fará andar sobre as alturas. Ainda que a figueira não floresça, ainda que tudo que eu plantei não venha nenhum fruto, ainda que tudo dê errado na minha vida, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Ainda que nenhuma das minhas orações sejam respondidas, ainda que esse povo continue desviado, ainda que o avivamento que eu te pedi, ó Deus, alguns capítulos atrás não venha, eu me alegrarei no Senhor e me fortalecerei no Senhor. O Senhor é a minha rocha, por isso eu não temerei mal algum, e nem aquilo que os homens podem me fazer ou me proporcionar. Eu não dependerei do que o meu trabalho pode me dar, eu não dependerei do que a minha família pode me dar. A minha alegria está no Senhor. Deus não se alegra com essa tristeza que está no seu coração, não. E Deus não vai te dar um presentinho para você ficar feliz, porque Ele não é falho igual eu. Eu sou falho, se eu vejo meu filho triste, eu vou lá e dou um presentinho para ele. Deus está te levando para um caminho onde você passe a realmente a depender dEle, e entender, e aprender o segredo do contentamento, independente do que aconteça na tua vida. Se a sua alegria está dependendo do que Deus vai fazer, você está no caminho errado. Não é esse o segredo do contentamento. Não é assim que se aprende contentamento. Não ache você, porque agora você começou a jejuar, Deus tem a obrigação de te fazer alguma coisa. Não, Ele já fez, meu irmão. Não ache você, porque o seu tempo de oração aumentou, que Deus agora vai fazer alguma coisa na sua vida. Não, Ele já fez, meu irmão. Ache contentamento nele, e tudo que você vê nesse mundo vai perder a graça. Tudo vai perder a graça. E se não perdeu ainda, se te atrai muito ainda, tem alguma coisa aí que precisa mudar. Nós precisamos crer, enxergar a soberania de Deus, saber que Ele está no controle de todas as coisas. Nós sofremos porque nós esquecemos que Ele é soberano, que se alguém se foi é porque Ele permitiu, que se aconteceu alguma desgraça na tua vida foi porque Ele permitiu, assim como permitiu na vida de Jó, assim como permitiu na vida de Pedro, assim como permitiu na vida de Paulo. Quando eu creio na soberania dele, passa a ser mais fácil depender dele e me alegrar nele.
Paulo não dependia das circunstâncias. Se você quer ser contente, não dependa das circunstâncias. Se você quer ser contente, não dependa de ter abastança, não dependa de muito dinheiro, não dependa de muitas posses. Tem muita gente que, se não tem aquilo que quer, a tristeza enche o coração dele. Se aquele dia não foi como ele esperava nos negócios, ele fica angustiado, depressivo, amargo, ingrato, porque as coisas não aconteceram como deveriam ter acontecido. Deixa eu te falar porque você está assim. O seu contentamento depende do dinheiro que você tem no bolso. E você pode me falar que não, mas eu quero que você mesmo seja honesto numa conversa com você mesmo. Quando lhe falta o dinheiro, você fica contente? E eu sei o que você vai me falar: ninguém fica. Se você acha que todo mundo é assim, na verdade você está dando uma desculpa para continuar sendo assim pelo resto da sua vida. O seu contentamento não depende de Deus. O dia que Deus não te abençoa naquilo que você faz, o mês que não vai como você gostaria, ou a época em que começa a faltar a provisão, o contentamento vai embora. E contentamento é uma expectativa frustrada. Qual que era a sua expectativa? Um bolso cheio de dinheiro. Qual que era a sua expectativa? Uma conta bancária gorda. Qual era a sua expectativa? Muita grana. Não veio, veio a frustração. A esperança adiada enfraquece o coração. A sua expectativa, a sua alegria dependia daquilo que Deus podia te dar no setor financeiro da tua vida. E enquanto isso acontecer, e quando for contrário àquele dia, você vai viver uma vida triste, angustiada e descontente. E essa angústia pode gerar uma ansiedade. Essa ansiedade pode gerar uma depressão. A depressão pode gerar a morte. E lá no leito, a última coisa que você vai lembrar é o dinheiro que você poderia ter ganhado. Porque foi a busca pelo dinheiro que te colocou no leito. Eu não estou dizendo, irmãos, que Deus não quer pessoas prósperas. Mas este não é assunto aqui, então eu não vou dar ênfase aqui, eu não vou falar de prosperidade. Eu estou falando de amor ao dinheiro nesse momento. Então se eu estou falando de amor ao dinheiro, é só sobre amor ao dinheiro. E alguém vai falar assim: então você não gosta de dinheiro, a gente não pode ter dinheiro. Eu não disse isso em nenhum momento. Eu disse que o amor ao dinheiro vai te prejudicar. Se o seu contentamento depender do dinheiro, você vai ser prejudicado. É isso que eu estou dizendo. Entendam perfeitamente o que eu estou dizendo. Eu não acredito que o crente tem que ser pobre. Eu não acredito que o crente tem que viver uma vida sofrida. Não, não é isso que eu creio. Mas o que eu creio é que o que a Bíblia diz, e o que a Bíblia diz que é o amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males. Não o dinheiro, mas o amor a ele é a raiz de todos os males. E quando o meu contentamento começa a depender disso, e isso não acontece, eu começo a viver uma vida amarga. Eu me torno um murmurador, uma pessoa que contamina. Ninguém consegue ficar perto de mim. Porque existe uma angústia, um descontentamento, uma ingratidão tão grande no meu coração. Por quê? Porque eu digo assim: eu estou indo para a igreja e Deus não está me abençoando. Eu estou indo para a igreja e minha vida não está andando. Em 1 Timóteo capítulo 6 tem um texto muito apropriado para o que eu estou falando. Diz assim, 1 Timóteo 6,6, não precisa ler, depois você lê na sua casa. A partir do versículo 6. No entanto, a devoção acompanhada de contentamento. O que é devoção? Talvez na sua Bíblia está dizendo a piedade acompanhada de contentamento. Uma vida dedicada a Deus. Acordar domingo de manhã e vir para o culto. Dobrar os meus joelhos todos os dias. Lembrar de Deus nas manhãs e nas noites. A devoção é muito importante. Paulo está dizendo, acompanhada de contentamento. Porque algumas pessoas vivem a devoção sem contentamento. Devoção com contentamento é algo que se aproveita. Existe devoção sem contentamento. Existem pessoas que estão vivendo uma vida piedosa, mas não estão contentes. E tem pessoas que começam a buscar a Deus e logo param. Por quê? Porque não veio aquilo do que dependia o seu contentamento. Ela está buscando a Deus para chegar em algum lugar. Afinal, nada trouxemos conosco quando viemos ao mundo, e nada levaremos quando deixarmos. Portanto, se temos alimento, roupa, estejamos com isso contentes, o básico. Mas aqueles que desejam se enriquecer, caem em tentação e armadilhas, e em muitos desejos tolos e nocivos, que os levam à ruína e à destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. E alguns, por tanto desejarem dinheiro, desviaram-se da fé e afligiram a si mesmo com muito sofrimento. Devoção com contentamento. Eu busco a Deus não para ter dinheiro. Porque se eu busco e não acho,
eu começo a buscar o dinheiro. E na busca pelo dinheiro, pelo amor ao dinheiro, muitos se desviam da fé. Por isso que a minha devoção tem que estar acompanhada de contentamento. Devoção sem contentamento vai me levar para um fanatismo religioso. E o fanatismo religioso vai me levar para fora da igreja em 2 tempos. Devoção sem contentamento vai fazer de mim alguém que faz barganha com Deus. E quando não vir aquilo que eu pedi, eu vou sair da igreja. A devoção deve estar acompanhada de contentamento, e o contentamento eu só acho no Senhor. Deus me deu, amém. Deus não me deu, a minha alegria está no Senhor. Eu sei que Ele vai suprir as minhas necessidades. Deus é um Deus que supre as necessidades, irmãos. E não tem coisa melhor do que aprender isso. Sofre, porque é um caminho de sofrimento onde nós vamos aprendendo a nos contentar com o Senhor. E eis uma área da vida dos homens, a última área, diz alguns pastores, a se converter no homem, é o bolso, de alguns. É a última área, converte o coração. A pessoa deixa até de torcer para o Corinthians. Porque se torce para o Corinthians ainda, está precisando Jesus trabalhar, viu, Paulinho? Mas o bolso não. O bolso não converte de jeito nenhum. Do bolso quem toma conta, Deus toma conta de tudo, menos do bolso do cidadão. Porque o bolso é o rei, ele vive em função daquilo, e quando não está cheio, ele está triste. Mas diz que se alegra no Senhor. Eu preciso acreditar na provisão de Deus, irmãos. Depender dele nessa área da minha vida também. Aprender a deixar nas mãos dele isso. Quando Deus pega o povo de Israel e tira eles do Egito para levar para Canaã, eles passam pelo deserto antes, porque ali era a escola. Deus, eu estou levando vocês para uma terra que vai te dar a provisão. Seu emprego vai te dar a provisão. Mas antes, no deserto, eu quero que vocês aprendam a depender de mim. Para mesmo quando vocês tiverem provisão, continuar dependendo de mim. Não depender da provisão. Porque pode ser que um dia a figueira não dê fruto. Pode ser que um dia a videira não dê uva. Pode ser que um dia que a sua cabra morra. E no deserto você vai entender uma coisa, que quando isso acontecer, do jeito que eu cuidei de você no deserto, eu cuido de você aqui também em Canaã. E nós somos tardios para aprender isso. Mas Deus vive insistindo em nos ensinar. E o sofrimento faz parte disso. Amém? Paulo, ele disse, eu aprendi a viver sem nada. Eu não dependo do dinheiro para estar contente. Eu aprendi o segredo do contentamento. Deus é minha provisão. Ele não deixou faltar nada na minha vida. E deixa eu te falar, Deus não vai deixar faltar nada na tua vida, em nome de Jesus. Aleluias. Contentamento. Um homem muito sábio diz o seguinte, que o contentamento, ele não consiste em acrescentar mais combustível. Ele consiste em diminuir o fogo. Não é multiplicar a riqueza, é subtrair desejo. Contentamento não está em eu colocar mais combustível para o fogo aumentar. É eu diminuir a intensidade do fogo. Não está em eu aumentar riquezas, mas em eu começar a arrancar desejos de dentro de mim e mesmo assim continuar contente. Eu não posso ter a camisa que eu gostaria, mas eu tenho o Deus que me salvou. Eu não posso ter o carro que eu gostaria, mas eu tenho o Deus que vai me levar até a eternidade. Eu não posso ter a casa enorme que eu gostaria nesse momento, mas tem um lar esperando por mim lá no céu. Não consiste em aumentar riquezas, consiste em diminuir desejos. E isso não é sacrifício desde que eu comece a ter a visão de Paulo, que é a eternidade me espera. O que eu estou dizendo aqui não é que Deus não pode te dar um carro bom. De jeito nenhum, Deus pode e vai te dar. Não estou dizendo aqui que Deus não pode te dar uma casa boa. Pelo contrário, Ele pode e vai te dar. Mas o que eu estou dizendo aqui é que antes disso, você precisa aprender o segredo do contentamento tendo o que você tem hoje. Ou perdendo o que você tem hoje. Porque nem tudo vai dar certo. Nem tudo vai dar certo. Uma outra coisa que nós aprendemos olhando para esse texto é que o meu contentamento não pode depender do reconhecimento das pessoas, do retorno por aquilo que eu fiz. Eu começar a colocar minha expectativa em gente. Você começa a colocar a expectativa que o seu chefe vai te reconhecer no seu trabalho e ele não te reconhece, já viu? Aí a pessoa fala, não vou trabalhar mais. Mas a tua profissão é mais importante do que o seu emprego. E você se compromete na tua profissão porque o teu chefe não te reconheceu. A pessoa faz algo em função da igreja e o falho pecador pastor, que é o mais pecador daqui, não agradece porque esquece. E a pessoa diz assim, não vou fazer mais. O seu contentamento estava no meu reconhecimento.
Paulo nunca fez esperando nada de ninguém. Ele disse: vocês, filipenses, deixaram de mandar oferta para mim por um bom tempo, e agora conseguiram mandar. E assim, eu quero deixar uma coisa para vocês: eu me alegrei pela oferta, mas não dependo da oferta para ser alegre. Mesmo que vocês não tivessem mandado, o meu contentamento está no Deus Todo-Poderoso. Não dependo que vocês se conheçam que um dia eu fui aí e plantei uma igreja. Se vocês se conhecerem, me alegrará mais. Se vocês se conhecerem, me deixará mais feliz. Mas se vocês não reconhecerem, eu continuarei sendo o mesmo Paulo. Porque a minha expectativa está em Deus, e não naquilo que me pode dar o homem, não naquilo que o homem pode fazer. Imaginem Cristo esperando o reconhecimento de pessoas. Se aquelas pessoas que ele curou votaram para que ele fosse crucificado. Mas não podemos criar expectativas em pessoas, irmãos. É muito bom ter reconhecimento, e eu aconselho: tenham reconhecimento por tudo. Nós procuramos ter reconhecimento por tudo, mas nós esquecemos. E se você depender de um reconhecimento, de um agradecimento para poder fazer algo que é virtuoso, você vai parar de fazer, porque não virá algumas vezes. Algumas vezes não vai vir reconhecimento, algumas vezes não vai vir palavra de incentivo, algumas vezes não vai vir abraço. Olha o que Paulo disse para os próprios filipenses: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente eu vos digo, alegrem-se no Senhor. Seja a amabilidade de vocês conhecidas por todos. Perto está o Senhor. E não andem ansiosos por coisa alguma, mas sim tudo pela oração e súplicas e ação de graças. Apresentem seus pedidos a Deus. Alegrem-se no Senhor. Alegrem-se somente no Senhor. Somente nele. E faça a amabilidade de vocês se tornarem conhecidas. E não andem ansiosos por coisa alguma. Meus irmãos, nós vivemos num tempo onde o povo vive insatisfeito com as coisas. Porque nós temos um desejo. Eu tenho um desejo. Eu tenho uma imagem de um culto na cabeça quando eu venho para o domingo. Eu tenho uma imagem do que Deus vai fazer. Eu tenho um sonho, uma expectativa. E de repente, se não houver correspondência, essa expectativa é frustrada. Por isso que a minha expectativa não está naquilo que eu criei, mas em Deus. E a Deus eu peço, e eu creio nisso. Eu tenho fé que Deus realizará aquilo que eu desejo, que está de acordo com a sua vontade. Mas um problema nosso é que nós queremos tudo do nosso jeito. Eu vou começar a encerrar. Os fariseus e mestres da lei, no entanto, rejeitam o propósito de Deus para eles, pois recusam o batismo de João. Assim, olha o que Jesus está dizendo: a que posso comparar o povo desta geração? Perguntou Jesus. Como posso descrevê-los? São como crianças que brincam na praça. Queixam-se a seus amigos. Tocamos flauta e vocês não dançaram. Entoamos lamento e vocês não choraram. Quando João Batista apareceu, não costumava comer e beber em público. E vocês disseram: está possuído por demônio. O filho do homem, por sua vez, come e bebe. E vocês dizem: é um comilão e beberrão, amigo de cobrador de imposto. O que Jesus está dizendo? Esse povo é insatisfeito. João Batista veio, não comia e não bebia, vocês reclamavam. Agora vim eu, e eu como e bebo, e vocês falam que eu só quero comer. E na verdade vocês não obedecem, não João Batista e nem o que eu falo. E ele faz uma comparação: eu comparo vocês a crianças que brincam na praça. E elas dizem assim: nós tocamos flauta e vocês não dançam. Nós choramos, mas vocês não sofrem. O que é isso que Jesus está dizendo? Tinha uma praça onde todo mundo se reunia. E tinha um lugar onde acontecia todos os eventos. Então o que a criança brinca? Ela brinca daquilo que ela vê. Porque existe ajuntamento ou para casamento ou para enterro. Então o que elas brincavam? Elas viam um casamento acontecer, elas chegavam assim, alguém que era líder falava assim: ó, eu vou ser a noiva, você vai ser o noivo, você vai tocar a flauta e vocês vão aplaudir. Aí quem ia aplaudir falava assim: ah, não quero brincar disso não. Ou quem ia tocar flauta, gostava da moça que ia ser a noiva: ah, não quero tocar flauta não, vou brincar disso não. Aí a líder querendo: então vamos fazer o seguinte, eu vou ser o morto, você vai ser a pessoa que dá a palavra, você vai ser a mãe do morto, você vai chorar muito, e vocês vão lamentar junto com ela. Aí quem ia só chorar de: ah, não quero chorar não. Oh, mas você não quer brincar para se alegrar e você também não quer chorar? Nada te satisfaz, nada te deixa contente. Então não vamos brincar. Não tem brincadeira. É essa a nossa vida, irmãos. Não está tendo brincadeira, não está tendo alegria, porque nada é do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer. A gente chega e a janta não está pronta. Ou o marido chega e não vai fazer a janta.
E em vez da gente remediar, a gente fica descontente porque a nossa expectativa estava naquilo e não no Senhor. Jesus disse: como que vocês vão se satisfazer? De João vocês não gostam, porque dizem que não comem. De mim vocês não gostam, porque dizem que eu como demais. O que é que vai te contentar, criatura? O mundo não vai ser do seu jeito. Não vai ter se encaixar tudo para a alegria entrar. Fique alegre e depois as coisas começam a se encaixar. Fique feliz e as coisas começam a se encaixar. Aprenda o contentamento e tudo começa a dar certo. Não espere tudo dar certo para depois ficar contente. Vamos ficar de pé? Talvez você está vivendo uma vida descontente e hoje o Senhor te chama para viver uma vida diferente. Talvez você está vivendo se queixando, reclamando, chorando, se lamentando. Mas meus irmãos, entenda uma coisa, essa vida, ela acaba muito rápido. Eu quero ler um último texto para nós encerrarmos essa mensagem. Mas talvez você passe. Essa vida comparada à eternidade são algumas frações de segundo, se é que existe um meio de comparar tempo com eternidade, porque não existe. Daqui a pouco tudo acabou. Tem pessoas que você viu a semana passada e hoje estão sendo enterradas. Tem pessoas que você conviveu há um mês atrás e hoje já não estão no meio de nós. Quem te garante que hoje você vai deitar na sua cama com vida? Porque a Bíblia diz que a gente não consegue acrescentar aos nossos dias nem sequer um minuto. Que você não consegue acrescentar ao seu tamanho nem um dedo de altura. Você não tem o controle da tua vida. Você não sabe se domingo que vem nós vamos estar aqui para cultuar a Deus de novo. E sabe o que vai acontecer daqui 50 anos? Todo mundo que está aqui, provavelmente, se Jesus não tiver voltado, daqui 50 anos, aquelas crianças pode ser que estejam aqui, mas nós daqui, provavelmente ninguém vai estar. E ninguém vai lembrar quem foi pastor Fernando. Ninguém vai lembrar de mim. Porque se eu vou agora, existe um comentário entre vocês, mas daqui 50 anos vocês não estão aqui. Daqui um tempo tudo ficou no esquecimento. Daqui um tempo tudo passou. E você está baseando o seu contentamento em coisinhas que vão acontecer nessa vidinha, que vai acabar daqui a pouco. Em vez de colocar o seu contentamento em Deus e na eternidade, que é onde você vai passar o resto da sua vida. Você tem procurado de todos os jeitos se cercar e ser soberano sobre a sua existência, mas você não é soberano sobre a sua existência. Deus, Ele é soberano. E nós precisamos aceitar a soberania de Deus. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 4, versículo 13: ouçam agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios, ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, vocês deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pense nisto, pois: quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Você não sabe se você vai conseguir chegar no mês que vem, irmão. E eu não estou sendo pessimista. Eu perdi tantas pessoas que eu não sonhava que elas partiriam tão cedo, e elas se foram. E onde elas estão agora? Quem eu servia a Jesus está na glória. E essa é a minha expectativa. E amanhã pode ser eu, amanhã pode ser você. E você está fazendo planos, e a Bíblia está dizendo que quando eu faço deste tipo de plano, o que está falando é minha soberba. O que é a minha soberba? Eu não dependo de Deus, eu não dependo de ninguém. Eu vou fazer, eu tenho essa capacidade, eu vou chegar. A Bíblia não ensina você não ter planos, não. A Bíblia ensina você a consagrar os seus planos a Deus. É por isso que ele diz: ao invés disso você deveria dizer: se o Senhor permitir, eu comprarei isso. Se o Senhor permitir, eu farei aquilo. Se o Senhor permitir, eu estarei em tal lugar. Porque bem pode ser que alguma coisa aconteça. E a Bíblia diz que a soberba, e isso é soberba, a soberba precede a ruína. O orgulho antecede a antessala da queda. Se você é uma pessoa orgulhosa, você está sentado na antessala, e lá na sala o que te espera é uma queda. E essa queda vem para te ensinar que o meu contentamento deve estar somente em Deus.